Olá, nós do Programa de Mestrado Profissional e Acadêmico do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA, os alunos Heloísa, Jaqueline, Karen e Rodney, sob orientação da professora Marília Brasil, que ministra a disciplina de Epidemiologia das Doenças Tropicais Regionais e Emergentes, iremos conversar um pouquinho com vocês sobre revisão sistemática e meta-análise de estudos de terapêutica. Bom, para começar, você já imaginou quantas evidências científicas são produzidas anualmente? E na sua prática clínica, você já precisou buscar se atualizar sobre determinada intervenção ou tratamento, mas não soube por onde começar? Diante desse cenário, e por meio de uma metodologia muito bem desenhada, autores buscam na literatura, de forma abrangente, imparcial e reprodutível, um conjunto de evidências para a avaliação e sintetização destes conhecimentos científicos, no intuito de alcançar uma visão geral e confiável sobre determinada questão muito específica. Assim sendo, a revisão sistemática é um sumário de evidências provenientes de estudos primários, conduzidos para responder uma questão de pesquisa específica. Já a meta-análise é uma análise estatística que combina os resultados de 2 ou mais estudos independentes, gerando uma única estimativa de efeito. A meta-análise, ela estima, com mais poder de precisão, o verdadeiro tamanho do efeito da intervenção. Muitas vezes não demonstrados em estudos únicos, com metodologia inadequada e tamanho de amostra insuficiente. Quando falamos de revisão sistemática com meta-análise no conjunto das terapêuticas, esses dados eles são combinados entre seus estudos e primordialmente entre estudos randomizados, que avaliaram os tratamentos e intervenções iguais ou similares para pacientes com condições específicas, permitindo explorar um resultado global que possibilite dar maior credibilidade e confiança no momento da tomada de decisão. Para a construção da revisão sistemática, nós devemos iniciar com uma questão de pesquisa, uma questão norteadora. A fim de orientar essa formulação destas questões, utilizamos a estrutura PICO, onde cada letra representa um componente da questão de acordo com os seguintes conceitos: P de população, a qual será incluída nos estudos, I de intervenção, que é a intervenção investigada, C de controle, um comparador, um controle definido, e o O de desfechos, os desfechos investigados. Os critérios de elegibilidade, eles complementam a questão estruturada da pesquisa e, por isso, nessa etapa, também pode-se estabelecer os critérios de inclusão PICO. Após determinar a questão PICO, inicia-se a busca em bases de dados essenciais e em bases de dados específicas na área do conhecimento, da revisão sistemática. Por exemplo, se a revisão sistemática for na área da saúde e na área da fisioterapia, além da busca no Medline, Embase, Cochrane Central e Lilacs, que são bases essenciais, deve-se também investigar na Pedro. Além das bases de dados de teses e dissertações, que também são importantes fontes de dados publicados. E sempre que possível, não deixar de fora as evidências que não foram publicadas formalmente, no caso da chamada literatura cinzenta. Passamos então para a elaboração de um seguinte passo, que é a criação das estratégias de busca. Estas estratégias são um componente fundamental e um componente-chave da revisão. As estratégias são definições dos termos apropriados para a busca e eles podem ser construídos considerando os termos usados na própria estrutura PICO. Deve-se utilizar o vocabulário controlado, que é o descritor do assunto e que é específico em cada base. Por exemplo, no Medline, este vocabulário chama-se MESH, para o Embase, Enfree, e para o Lilacs, o DESCS, nos nossos descritores em ciências da saúde, por exemplo. Para a revisão sistemática de melhor qualidade, nós sempre devemos ampliar a sensibilidade destas buscas no que tange os sinônimos, siglas e idiomas. Depois da busca exaustiva pela evidência, é necessário selecionar aquelas que respondem à questão investigada. Primeiro, realiza-se uma rápida leitura do título e resumo, o que permite já descartar aí um grande número de referências que não se enquadram nos critérios. Corrige-se então as duplicatas e o arquivo é trabalhado pelos revisores para uma avaliação da elegibilidade. Todos os artigos que foram triados nesta fase anterior têm sua elegibilidade confirmada pela leitura completa do artigo, para sua confirmação. Para guiar essa etapa, utiliza-se uma ficha clínica padronizada, o que contém basicamente os critérios de inclusão estabelecidos. Estas duas etapas
são realizadas por 2 revisores que trabalham de forma independente, e quando há discordância entre os revisores, ela deve ser resolvida por um terceiro revisor para poder confirmar a elegibilidade dos estudos. Bom, todo esse processo, ele acaba por gerar um fluxo de seleção dos estudos que é representado por um fluxograma chamado prisma, onde conta o registro numérico dos estudos em cada etapa de avaliação para a seleção. O diagrama ele será o melhor abordado futuramente de forma prática, tá bom? Já no que tange à extração dos dados, no caso de revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, é sempre válido elaborar uma ficha clínica padrão com campos para coleta de dados descritivos e dados quantitativos, tais como as características dos pacientes, características do próprio estudo, como desenho, método de randomização, geração e ocultação de alocação, risco de viés e, nos estudos primários, intervenções e desfechos. Há um conceito nesse meio muito importante a ser mencionado, que é a heterogeneidade clínica, que nada mais é que uma variação das características de base dos pacientes entre os estudos, quando presente nos dados coletados, pode ser fonte de inconsistência nestes achados desses estudos, o que pode prejudicar algumas visões gerais do resultado das nossas meta-análises. Falaremos um pouquinho mais sobre ele a seguir. Na avaliação dos riscos de vieses, todos esses ensaios clínicos randomizados que preenchem os critérios de elegibilidade para a revisão sistemática, eles devem ter sua qualidade metodológica muito bem avaliada, de forma individual. Isto é, importante porque existem evidências que concluem que esses vieses introduzidos nos resultados das meta-análises, quando a qualidade dos ensaios clínicos ela é inadequada, replica ou amplia estes vieses, gerando novas evidências de baixa credibilidade. Entre os instrumentos disponíveis para avaliação de qualidade de evidência de ensaios clínicos em uma revisão sistemática, o mais conhecido e utilizado é a ferramenta da Cochrane, que faz a avaliação do risco do viés. Os principais domínios de análise de viés de ensaio clínico randomizado são basicamente a randomização adequada, a garantia do sigilo de alocação, o esquema de cegamento, a análise por intenção de tratar, as perdas de segmentos, bem como outras fontes de vieses. Nestes domínios, a observância do risco de viés no momento da extração dos dados é imprescindível para que a qualidade metodológica do estudo ela seja associada ao menor risco de viés. O julgamento ele pode ser utilizado para classificar e qualificar a evidência da meta-análise, utilizando, por exemplo, o sistema GRADE. E, posteriormente, será também abordado aqui nesse nosso vídeo. A qualidade metodológica ela pode ser apresentada numa tabela e classificada em baixo, moderado ou alto risco de viés, por exemplo. Bom, então, a respeito dos resultados, os dados de interesse eles vão ser extraídos a partir de uma ficha clínica e também vão ser divulgados no artigo com forma de tabelas e figuras. E os dados numéricos eles vão ser importantes para calcular a meta-análise ao final do artigo. Também atribuir a validade externa à intervenção é importante de acordo com as características de base que vão diferir muito entre os resultados. Aqui temos um fluxograma, então os artigos são coletados e a partir daí são removidos as duplicadas e selecionados a partir de título e de resumo. Em prosseguimento, os artigos completos são analisados, gerando a síntese qualitativa e, posteriormente, a quantitativa, no caso da meta-análise. De acordo com os sumários de efeitos do tratamento dos estudos, a meta-análise para cada desfecho definido. Então, vai definir-se o modelo de análise, de meta-análise, e o método estatístico deve ser aplicado para cada tipo de modelo. De acordo com o tipo de variável medida de efeito, as variáveis são categóricas ou numéricas. As categóricas podem ser dicotômicas, de acordo com as respostas sim ou não, e medidas de efeito correspondentes, assim como o risco relativo, odds ratio e dentre outras, além da ordinal e nominal. E aí são as escalas sumarizadas, usando métodos de dados contínuos, que vão utilizar as mesmas medidas de efeito para este tipo de variável. E também as variáveis numéricas contínuas ou discretas, que podemos lançar mão de diferenças nas medidas e diferença nas médias padronizadas. O modelo de análise ele pode ser identificado de acordo com a natureza do dado estabelecido. Então, pode levar em consideração o modelo, se ele é efeito fixo ou efeito randômico. O efeito físico é relacionado ao acaso dessa distribuição e o efeito randômico não vai existir um único valor que vai estimar essa meta-análise, e sim a distribuição dos números. Quando falamos também da Review Manager, que é uma distribuição normal que vai utilizar esses efeitos
randômicos e fixos para gerar resultados idênticos quando não há heterogeneidade nos estudos. Porém, quanto menor essa precisão, maior o intervalo de confiança. Também pode-se lançar a mão dos métodos estatísticos, tanto inverso de variância, quanto o método Hensel, quanto o Peto, que é os dados dicotômicos com odds ratio, como medida de efeito e somente para modelo de efeito fixo. Além disso, alguns programas de cálculo de meta-análise são interessantes, como o Review Manager, como eu citei, que utiliza esses dados para apresentar gráficos de floresta. Além disso, podemos lançar mão de outros meios e formas para fazer o cálculo da meta-análise. Como gráfico de floresta de uma meta-análise, nós temos aqui o eixo vertical e horizontal, os estudos com as suas linhas horizontais, dizendo os resultados de cada estudo e os pontos centrais. E aqui o resultado geral desses estudos, que é um losango. Neste estudo, a intervenção é nula, porque o losango fica entre cada lado, ele fica no eixo. Já aqui, nessa intervenção de exercícios com pilates ou exercícios em casa, em pacientes com câncer de mama, observou-se que as amostras e os resultados foram para o lado direito. E a soma deles estava relacionada com o pilates como melhor forma de intervenção em pacientes com câncer de mama. Assim, vale ressaltar que a avaliação do risco de viés para a seleção dos estudos é muito importante. Então, pode-se lançar mão do viés de publicação em avaliar os artigos, se essa resposta ela foi tendenciosa, de acordo com a natureza e a direção desses resultados, o viés de tempo, múltipla publicação, localização, até o de desfecho, o qual alguns desfechos e não de outros, dependendo da natureza e direção, ela vai pender. Tá? Também, falando do viés de publicação, o funnel plot ele é muito importante para averiguar se há o viés de publicação. Então, os em vermelho aqui eles são os viés de publicação e nesse outro lado são os retirados. Se não houvesse viés de publicação, o formato do gráfico seria em funil invertido. De acordo com a Handbook da Cochrane, recomenda que não seja realizado nenhum teste em revisões com menos de 10 estudos. Também a heterogeneidade é muito importante para se investigar nessas revisões sistemáticas, a consistência desse efeito entre estudos primários, essa questão da qualidade metodológica, e visa a questão da heterogeneidade metodológica, se há a questão do sigilo nessa lista de alocação, ou se há uma heterogeneidade estatística, que ocorre a variabilidade da estimativa dos efeitos entre esses estudos incluídos na revisão. Essa heterogeneidade ela é significante e não pode ser explicada como nenhuma análise de sensibilidade, e ao final ela deve ser apenas apresentada de forma individual. Para quantificá-la, podemos lançar mão do Q quadrado quando houver diferença entre essas medidas e atribuídas somente à chance e ao de inconsistência de Ingres ou de I2, que vai descrever a porcentagem dessa variabilidade, e a estimativa do efeito é atribuída ao invés da chance ou ao acaso. Então, pode ser classificada de 0 a 25 para leve aceitável ou maior que 50 para heterogeneidade alta. Não fazem distinção entre os estudos com tamanho de amostra insuficiente e de acordo com os subgrupos, podemos avaliar a questão do efeito das características clínicas e das características metodológicas, como sigilo, cegamento, dados incompletos ou tamanho do estudo. Já na discussão, devemos prestar atenção na questão dos achados e das incertezas pendentes. Devemos balancear os prós e contras dessas intervenções e resumir se há aplicabilidade para a população estudada, avaliar essa análise, a meta-análise, se ela é conclusiva, se há necessidade de outros estudos clínicos e também há uma melhor qualidade metodológica em próximos estudos. Avaliar também os pontos fortes, as limitações da revisão e se há concordâncias ou discordâncias. Também, quando se fala-se na conclusão, devemos sumarizar essas questões principais que foram realizadas na discussão, as implicações com a prática em gestão de saúde e sobre as futuras pesquisas de acordo com os estudos inconclusíveis. Também podemos lançar mão do PRISMA, que tem o objetivo de ajudar os autores na revisão sistemática e na meta-análise em assuntos de revisões e de meta-análise já publicadas. Ela é composta por um checklist de 27 itens e realiza um diagrama de acordo com o fluxo em 4 etapas. Também as etapas opcionais, elas podem ser realizadas pelo programa GRADE, que visa
estratificar entre a qualidade da evidência e as forças de recomendação. A qualidade da evidência, se a alta qualidade, se ela é improvável de novas pesquisas, produz uma mudança substancial nessa estimativa de efeito. E a força de recomendação já vai ser o balanço entre o efeito desejável e indesejável ao tratamento, ou outra ação em saúde. Aqui, podemos observar que a plataforma GRADE é subdividida em alta, moderada até baixa qualidade, de acordo com os tópicos elencados, de acordo com a limitação, a inconsistência, a evidência, a imprecisão, viés de publicação e outros fatores que podem diminuir a qualidade da evidência. E, ao final, temos a força de recomendação, que pode ser de forte a favor, forte contra ou fraca contra ou forte contra também. E outros fatores podem influenciar na força de recomendação, quanto à qualidade da evidência, até mesmo aos custos. E, por último, podemos ver que os resultados da mortalidade total relacionados à plataforma GRADE nesse estudo foi alta. E aí, vamos conhecer na prática a análise de uma revisão sistemática? O grupo 1 selecionou o artigo intitulado Regimes de tratamento encurtados versus o regime padrão para tuberculose pulmonar sensível a drogas. O ano de publicação foi o ano de 2019 e ele é um estudo do tipo revisão sistemática de terapêutica. A base de dados utilizada foi a Cochrane de revisão sistemática. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia e segurança de regimes de tratamento encurtados versus o regime de tratamento padrão de 6 meses para indivíduos com tuberculose pulmonar sensível a drogas. Foram selecionados estudos do tipo ensaios clínicos randomizados e quase randomizados. Os participantes foram indivíduos recém-diagnosticados com tuberculose pulmonar, tuberculose presumida ou comprovada como sensível a medicamentos, em qualquer idade, independente do status sorológico para HIV. Os ensaios clínicos de pessoas com tuberculose extrapulmonar foram elegíveis se tais participantes constituíssem menos de 10% do total de participantes do ensaio. Os grupos foram divididos em grupos de intervenção, regimes de tratamento com menos de 6 meses de duração, incluindo qualquer medicamento antituberculose ou suas combinações, e em grupo controle, onde foi realizada a terapia de primeira linha padrão para a tuberculose pulmonar. Os desfechos foram divididos em primário, recidiva da tuberculose definida como recorrência clínica ou bacteriológica, dentro de 2 anos após a conclusão da terapia antituberculose, e desfechos secundários, morte ou qualquer causa durante a terapia antituberculose ou dentro de 2 anos após o final do tratamento, descontinuação do tratamento, cultura esfregaço de escarro positivo em 8 semanas, falha do tratamento e resistência adquirida a drogas. Foram considerados eventos adversos sérios aqueles que foram fatais ou com risco de vida, ou que resultaram em uma mudança no regime de tratamento. Também foram relatados eventos adversos como hepatite, prolongamento do intervalo QT, reações de hipersensibilidade, entre outros. Os pesquisadores buscaram identificar todos os estudos relevantes, independente do idioma ou status da publicação. Foram realizadas buscas em bases de dados eletrônicas até 10 de julho de 2019, usando termos de pesquisa e estratégia de associação de descritores que os autores descrevem no apêndice 1. As bases de dados eletrônicas utilizadas foram Cochrane, Medline, Embase, Lilacs, entre outros. Os autores também utilizaram outros recursos de pesquisa, como análise de conferência, para resumos de ensaios relevantes, em congressos mundiais, conferências. Também contactaram a Organização Mundial de Saúde para ensaios em andamento ou concluídos, mas não publicados. Também buscaram a opinião de pesquisadores e especialistas na área de ensaios clínicos para identificar quaisquer estudos adicionais elegíveis. Para a seleção dos estudos, 2 primeiros revisores examinaram independentemente todas as citações e resumos identificados pela estratégia de busca para inclusão. Foram excluídos os estudos em duplicidade e um segundo revisor foi acionado quando houveram discrepâncias de opiniões para se chegar a um consenso. Um terceiro revisor fez uma triagem independente dos estudos selecionados e dos estudos potencialmente elegíveis. O processo de seleção do estudo foi apresentado em um fluxograma do tipo Prisma. Para extração e gerenciamento de dados, os 2 primeiros revisores usaram um formulário de extração de dados pré-testados. Foram extraídos os seguintes dados dos estudos incluídos e descrito na tabela de característica dos estudos incluídos. Detalhes do ensaio, como o ano, autores, número de participantes recrutados, desenho do estudo, dentre outros, as características basadas dos participantes, como sexo, idade, comorbidade como HIV, a gravidade da doença, além dos braços de intervenção e controle e os resultados. 2 outros autores desta revisão verificaram independentemente todos os dados extraídos. Para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos, os 2 primeiros revisores avaliaram independentemente o risco de viés nos estudos incluídos na revisão, usando a ferramenta Risco de Viés da Cochrane, no Review Manager, e as diferenças foram solucionadas por meio de discussão com o terceiro autor da revisão,
Para cada domínio, na avaliação risco de viés, foi julgado o risco de viés como baixo, alto ou pouco claro, e um outro autor da revisão verificou independentemente todas as avaliações. Registraram-se os julgamentos e o suporte para esses julgamentos nas tabelas de risco de viés que acompanham as características de cada estudo, incluído e resumiu-se as descobertas em um gráfico de risco de viés. Todos os resultados foram dicotômicos e comparados usando razões de risco, apresentados com intervalos de confiança de 95%. Para avaliar a heterogeneidade do estudo, a heterogeneidade clínica foi avaliada observando a variabilidade entre os participantes do estudo, intervenções, resultados e métodos do estudo, incluindo os riscos de viés. A heterogeneidade estatística foi avaliada inspecionando gráficos de floresta, forest plot, para intervalos de confiança não sobreposto e usado o teste de Q² com um nível de significância estatística de 10% para denotar que a inconsistência não é devida a erro aleatório. Foi usada a estatística I², teste de Higgs, com um valor de 50% ou mais para denotar geralmente a heterogeneidade moderada. No entanto, os autores reconhecem que os limites absolutos para a interpretação de I² podem ser enganosos, o que pode ser um viés para esta pesquisa. Para avaliar os vieses de relatórios emitidos pelos revisores dessa pesquisa, os pesquisadores pretendiam avaliar a possibilidade de viés de publicação, analisando gráficos de funil para assimetria. Mas como foram incluídos menos de 10 ensaios, isso não foi possível. Os dados foram sintetizados usando razões de risco, com intervalos de confiança de 95% para resultados dicotômicos, e os dados foram sintetizados usando o Review Manager da Cochrane. Quando apropriado, a meta-análise foi conduzida usando um modelo de efeito fixo, quando a heterogeneidade era baixa, e um modelo de efeitos aleatórios, quando a heterogeneidade era moderada. Para avaliar a certeza da evidência, foi usada a abordagem GRADE, para desfecho primário de recidiva e para os desfechos secundários importantes para a tomada de decisão clínica. Em relação aos resultados da pesquisa, foram identificados 1.489 artigos por triagem de banco de dados e 2 artigos em outras fontes. Dos 1.491 títulos e resumos, foram excluídos 1.457 que não eram relevantes, ficando 34 estudos potencialmente elegíveis. Foram excluídos 11 estudos por não atenderem aos critérios de inclusão. Dos 23 artigos restantes, relevantes para a inclusão, apenas 15 artigos restantes relacionados a 5 ensaios clínicos randomizados que atenderam aos critérios de seleção para esta revisão. Em relação aos participantes do estudo, os 5 ensaios recrutaram 5.688 participantes, dos quais 3.512 tiveram intervenção em comparação com 2.176 participantes que receberam regimes de tratamento assistido controlado, padrão de 6 meses. Todos os pacientes eram maiores de 18 anos e a maioria dos participantes era do sexo masculino, variando de 64% a 74% nos 5 ensaios. 2 estudos excluíram participantes com HIV positivo, e todos os 5 estudos incluíram pacientes com cavitação pulmonar. Os estudos variaram quanto ao peso corporal como critério de inclusão. O diagnóstico foi feito usando 2 amostras de carro positiva e foi confirmado por cultura em todos os ensaios. Em relação às drogas utilizadas, como a fluoroquinolona, os estudos utilizaram a moxifloxacina substituindo o etambutol, a moxifloxacina substituindo a isoniazida, administrada com rifampicina em vez de rifampicina, e em um estudo em andamento foi adicionado os medicamentos padrão de tratamento antituberculose pulmonar por 3 a 4 meses, e 2 estudos utilizaram a gatifloxacino substituindo o etambutol em esquemas de tratamento antituberculose padrão de 4 meses. Em relação aos efeitos de intervenções, os regimes de tratamento de tuberculose de 4 meses contendo moxifloxacina provavelmente aumentaram as proporções de recaídas após o tratamento bem-sucedido em comparação com regimes de tratamento antituberculose padrão. Para a morte por qualquer causa, provavelmente houve pouca ou nenhuma diferença entre os 2 regimes. A falha do tratamento foi rara, e provavelmente houve pouca ou nenhuma diferença nas proporções com a falha do tratamento entre outros regimes. Nenhum dos participantes que receberam regimes contendo moxifloxacina desenvolveu resistência à rifampicina, e esses regimes podem não aumentar o risco de resistência adquirida. Os eventos adversos graves foram provavelmente pouca ou nenhuma diferença entre os regimes. Em relação aos regimes de tratamento antituberculose de 4 meses contendo gatifloxacina,
provavelmente aumentaram a recidiva em comparação com os regimes de tratamento antituberculose de 6 meses padrão em adultos com tuberculose pulmonar sensível. Provavelmente fez pouco ou nenhuma diferença na morte em comparação com o regime de 6. A falha do tratamento foi incomum e provavelmente pouco ou nenhuma diferença entre os regimes. O risco de viés nos estudos incluídos, na figura 2, mostra o resumo dos riscos de viés do estudo, mostrando que todos os estudos incluídos foram considerados de baixo risco de viés para gerar a sequência aleatória. Somente um estudo foi considerado de alto risco de viés em relação à ocultação de alocação. Os demais tiveram baixo risco de viés nessa categoria. Em relação ao cegante dos participantes e pessoal, os 5 ensaios clínicos tiveram baixo risco de viés de desempenho e de detecção. Os 5 ensaios com baixo risco de viés e atrito para os resultados avaliados no final do tratamento antituberculose e no final do acompanhamento. Todos tiveram baixo risco de viés de modificação, bem como de outros vieses, visto que, em 3 ensaios, os medicamentos do estudo foram fornecidos por seus fabricantes, mas esses estudos foram julgados como de baixo risco de viés porque as publicações dos ensaios forneceram declarações explícitas de que os fabricantes não tinham papel no estudo nem na publicação dos resultados. Em relação à meta-análise, na comparação 1 de moxifloxacina, foram usados dados para recaída de análises de intenção de tratamento modificada relatados nos 3 ensaios para meta-análise principal na revisão. No entanto, os resultados não diferiram substancialmente quando foi realizadas análises de sensibilidade usando dados das análises por protocolo nos 3 ensaios em meta-análise. Quando exploraram o impacto de dados ausentes para todos os participantes randomizados, incluindo falhas de triagem tardia, falhas de tratamento e morte, e taxas de recaída imputadas para participantes ausentes usando proporções de recaída relatadas em análises por protocolo de ensaios individuais, os resultados foram consistentes com os principais meta-análises, conforme mostra a figura 4 do gráfico de flores de post de comparação. Os autores concluíram que as evidências até o momento não apoiam o uso de regimes de tratamento antituberculose encurtados em adultos com tuberculose pulmonar sensível a medicamentos recém-diagnosticados. Os regimes de tratamento antituberculose de 4 meses que substituem o ethambutol com moxifloxacina ou gatifloxacina ou isoniazida com moxifloxacina aumentam a recidiva substancialmente em comparação com os regimes de tratamento antituberculose padrão de 6 meses. Embora o sucesso do tratamento e os eventos adversos graves sejam pouco ou nada diferentes. Os resultados de 6 grandes estudos que estavam em andamento poderiam ajudar a informar as decisões sobre os regimes de tratamento antituberculose encurtados. Podem substituir os regimes de tratamento antituberculose padrão de 6 meses. Bom, esses são conceitos e passos para a construção de uma revisão sistemática com meta-análise, que se encontra no topo da pirâmide de evidência científica e sempre muito útil para a geração de novos estudos, para a aplicação da prática clínica baseada em evidências. Essas são as nossas referências e muito obrigada.